Oi pessoal do Sinapse, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o último grupo aí de biomoléculas, que são os lipídios. Só lembrando, a gente viu os carboidratos e as proteínas. Quando a gente fala de carboidrato, é importante vocês lembrarem que os carboidratos, eles são aí poliálcoois, então todos eles vão ter a hidroxila lá na sua estrutura. Além disso, os carboidratos, eles podem ter o grupo carbonila como aldeído ou como cetona. Agora, quando a gente fala das proteínas, é importante a gente lembrar que as proteínas, elas são formadas lá por peptídeos, que são, na verdade, a junção de dois ou mais aminoácidos. Lembrando que aminoácido é aquele grupo onde a gente tem no mesmo carbono tanto o grupo carboxila, que é em relação ao ácido carboxílico, quanto o grupo amina, que a gente tem lá o nitrogênio, certo? Agora, a gente vai falar sobre o último grupo, então, aí das biomoléculas, que quando a gente fala em lipídio, a gente pode associar a óleo e gordura. Quando a gente fala em lipídios, a gente tem que pensar que eles são ésteres de ácidos graxos. Agora, o que é um ácido graxo? Um ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, então eu tenho lá C-OH, só que a diferença é que a cadeia carbônica ela vai ser grande. Quanto grande? 10 ou mais carbonos a gente vai ter aí. Quando a gente fala dos ácidos graxos, eles podem ser tanto saturados quanto insaturados. O que vai diferenciar um do outro? Se eu vou ter um óleo ou se eu vou ter uma gordura. Quando a gente tem um lipídio que vem de um ácido graxo de uma cadeia insaturada, ou seja, com pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos, ele vai originar o que a gente chama de óleo. E qual que é a principal característica do óleo? Ele é líquido na temperatura ambiente. Agora, quando a gente fala de um ácido graxo que vai originar lá um lipídio, quando a cadeia dele é saturada, ou seja, só tem ligação simples, ele vai originar uma gordura. As gorduras, elas são sólidas aí na temperatura ambiente, tanto as de origem animal quanto as de origem vegetal. O que a gente tem que ver? Quando a gente fala desses ésteres, para a formação desses ésteres, a gente tem o que é chamado de uma reação de esterificação, que a gente vai ver mais para frente ela de novo. Mas todas as vezes que a gente fala de uma reação de esterificação, eu vou estar reagindo o quê? Eu vou estar reagindo um álcool com um ácido carboxílico, formando o éster e junto a gente tem a formação de água. Qual que é a diferença nesse caso? O álcool que eu vou usar, ele na verdade é um triálcool, ou seja, ele tem 3 hidroxilas aí na sua estrutura. A gente chama ele de triglicerol. Se ele tem 3 hidroxilas na sua estrutura, eu vou ter que reagir 3 mols de ácido graxo aqui. O que vai acontecer? Vai sair o hidrogênio do meu álcool, a hidroxila do meu ácido e a gente tem a formação de água. Como esse oxigênio e esse carbono vão ficar faltando uma ligação, eles vão se unir e vou ter a formação de um éster. Lembra que o éster, ele é C-OO. O que acontece? A gente fala que tem a formação de um triéster. Por quê? Porque eu tenho aqui os 3 ésteres que ficam unidos na mesma estrutura. Esses radicais que eu coloquei aqui para vocês, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, os 3 lá com uma cadeia carbônica saturada com 10 carbonos cada um, ou eu posso ter uma com cadeia carbônica saturada e outra lá insaturada. Isso vai depender do tipo de óleo ou gordura que ele vai originar. Agora, todas as vezes, então, que a gente fala em lipídio, é importante vocês lembrarem que os lipídios são aí ésteres, ou para deixar mais específico, são triésteres de ácidos graxos, que são aí ácidos carboxílicos de cadeia longa. Quando a gente fala nesse grupo aí de biomoléculas,
tem duas reações que são muito importantes aí de vocês saberem. A reação de saponificação, que é para a formação do sabão, e a reação de transesterificação, que é para a formação aqui do biodiesel. Quando a gente fala das duas reações, as duas, o reagente principal é o mesmo, que é o meu triéster, ou o meu lipídio, ou o meu óleo, ou a minha gordura, que é tudo a mesma coisa. O que vai mudar? O outro reagente que eu vou usar. Se eu pegar e reagir esse triéster com uma base forte, pode ser tanto NaOH ou KOH. O que vai diferenciar uma da outra? NaOH, a gente tem a formação daquele sabão de pedra, sabão duro. Já se eu usasse KOH, que é o hidróxido de potássio, eu vou ter a formação daquele sabão mais pastoso. A gente fala aí que é um sabão mole. Mas nas duas reações, o que eu estou fazendo? Eu estou neutralizando a minha base aqui por um ácido. Aí você fala assim, mas Mari, você não acabou de falar que isso daqui é um éster? Esse caso, a gente tem duas reações que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro eu faço a hidrólise do meu éster, porque isso acontece em meio aquoso. Então, o éster reagiu com a água, eu volto no ácido graxo e logo em seguida o ácido graxo ele é neutralizado pela base. Preciso fazer todas essas etapas? Não. A gente pode pensar da seguinte maneira. Se eu pegar aqui a ligação onde eu tenho o oxigênio se ligando aqui à cadeia carbônica do meu triéster, a gente vai quebrar essa ligação, que lembra que essa parte aqui é que veio do nosso triglicerol. O que vai acontecer? A base, ela vai dissociar em Na+ e OH-. O Na+, ele vai entrar aqui junto com o oxigênio. Por quê? Quando eu quebro essa ligação, o oxigênio não é mais eletronegativo. Então, ele atrai os elétrons, ele fica com uma carguinha negativa. Ó, eu deixei aqui a carga para vocês verem. O Na, ele tem tendência a virar um cátion, porque ele é um metal, então ele fica Na+. O positivo vai se unir com o negativo. E a gente tem a formação aqui da estrutura do sabão. Só que eu não tenho 3 estruturas aqui, então eu vou formar 3 moléculas de sabão. Se a gente pegar e olhar a estrutura do sabão, qual grupo funcional ele pertence? O sabão, ele na verdade é um sal. Ele tem a parte aqui do ânion, que veio do meu éster do ácido graxo, e ele tem a parte do cátion, que veio aqui da minha base. Se eu reagir um ácido com uma base, a gente não forma lá sal e água em inorgânica? Aqui vai ser quase a mesma coisa, mas o sabão, ele pertence à função aí sal. Reagir um lipídio, um triglicerídeo com uma base, eu vou formar o sabão e junto com o sabão a gente vai formar o triglicerol, que na verdade é a glicerina que a gente usa aí para hidratar, certo? O que aconteceu? O OH que sobrou aqui, ele vai se ligar aqui nesse carbono. Como eu tenho aqui 3 mols de NaOH, tenho 3 OH, cada um vai se ligar em um carbono. Agora, vamos supor que ao invés de eu usar uma base forte, eu use um álcool. Nesse caso, a gente tem aí uma reação que a gente chama de transesterificação. Uma reação de transesterificação, que é para a formação do biodiesel, eu vou reagir um éster com um álcool, vou formar outro éster e outro álcool. Como assim? Vou pegar, vou quebrar aqui a minha cadeia e o álcool ele vai liberar a hidroxila. A hidroxila se liga aqui ao carbono e vai formar o glicerol, igual na reação de saponificação. Só que eu tenho que ver o seguinte, aqui no caso eu tenho etanol, não sobraram esses 2 carbonos? Esses 2 carbonos se ligam aqui nesse oxigênio. Olha o que a gente formou, eu formei de novo um éster, então eu tive a formação de um éster mais um álcool.
Qual é a função orgânica aí do biodiesel? Função éster. Então, vocês têm que tomar cuidado para não confundir essas duas reações, porque elas são muito parecidas. Se o exercício falar de reagir o seu triéster, que é o seu óleo, gordura ou o seu lipídio, com uma base forte, você vai ter a formação de sabão, reação de saponificação, ou a gente chama ela de hidrólise básica. Se o exercício falar de reagir esse óleo, gordura ou esse triéster com um álcool, a gente vai ter a formação do biodiesel, que na verdade a função orgânica do biodiesel também é aí de um éster, certo? Gente, nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre a parte de reações, mas por enquanto é muito importante vocês saberem aí como funciona uma reação de esterificação, uma reação de saponificação e uma reação de transesterificação, certo? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!